chamo-me António Augusto Vieira, nascido em 53, portanto 953, porque o 0 de 53 ainda não existe, não é? Eu sou de 1953, portanto já sou muito antigo. Eu sou natural de Porto Amorim, nasci numa aldeia próximo daqui, portanto chamada Pemba. Na altura era uma zona, portanto, comercial, com a indústria do tijolo, e para além disso também era uma zona agrícola. Naquela altura, portanto, a Pemba produzia já tijolo, tinha comércio e tinha a produção, portanto, do rícino, porque a algodoeira agrícola de Angola, antes de ir para o algodão, produzia o rícino. Dizem os mais velhos que naquela altura a desinfecção era com cinza, portanto é preciso tu veres como é que era a cinza que não era necessária para se desinfetar, portanto, o rícino. Nessa altura, portanto, eles utilizavam as cinzas da cerâmica. Portanto, a cerâmica era de madeira, era lenha e produzia muito. E cresci aqui. Hoje estou com 70 anos, 71 já feitos, dia 1 de março. Portanto, esta é a minha terra, que me viu nascer e acredito que me vai ver morrer. Agora não sei se vou ser enterrado aqui, porque pelos problemas que os nossos cemitérios têm, até tenho medo de ir para o cemitério. Nasce de uma família de quantos irmãos? Nós somos, portanto, sou de pai e mãe, somos 2, depois tenho só de pai 3 e tenho mais 6 de mãe. Portanto, no total somos 10. Isto, quando nós nascemos, quando nós crescemos, isso era uma ilha. Isso não tinha ligação com Luanda, para sair ao Sumbe tinha que sair pela cachoeira, então nós passávamos o nosso tempo de vida aqui. Hoje, vai-se para Luanda com facilidade, vai-se para o Sumbe com facilidade, mas eu saí daqui com 11 anos, fui estudar para Novo Redondo, na altura Novo Redondo, porque Porto Amorim só tinha até 4ª classe. Fiz a 4ª classe e fui estudar para Novo Redondo. Faço parte, portanto, dos fundadores da Escola Industrial e Comercial Vasco da Gama, hoje 14 de Abril, que devia ser a Universidade do Kwanza Sul, porque é ali onde nós passamos, onde nós nos forjamos, e somos muitos. Portanto, naturalmente que isso fez-me ganhar o amor, e porque está aqui o meu umbigo e é aqui que nós crescemos, tanto assim que eu agora vou, dia 2, embarcar para ir visitar os meus contemporâneos a Portugal. Vão fazer uma festa e eu estou a ser convidado quase há 10 anos, mas vou fazer questão de ir este ano para dar um abraço forte àqueles mupindas todos que lá residem, que todos os dias choram pela terra deles. A terra da poeira, mas essa poeira é sagrada. O meu pai era quando chegou a Angola, a profissão dele era aprendiz de sapateiro, lá na terra dele. Depois veio contratado, naturalmente, que naquele tempo eles vinham contratados, veio para o comércio. De que naturalidade, seu pai? Norte de Portugal, linha do Douro, Porto, perto do Porto. E então ele veio para trabalhar para a algodoeira agrícola de Angola. E trabalhou na Pemba, mas a Pemba naquele tempo, Madureira, para aquilo que eles contam, às 4 horas da tarde, às 16 horas, já tinha que se fechar as portas porque o mosquito era tanto, que não se podia viver. Acredito que ainda hoje deve ser assim, né? Portanto, era a vida dos que vinham de lá. Eu costumo dizer que culpada foi a minha mãe, né? A minha mãe ter-me nascido aqui, porque a minha mãe devia ter ido para lá, em vez dele vir, porque ele veio muito incómodo, veio em cima de barris de vinho e a minha mãe iria em cima de fardos de algodão. Portanto, estás a ver qual era a diferença. E eu era na mesma António Vieira, era na mesma Mestiço, só que tinha uma condição, era cooperante, ganhava em dólares. Ganhava um bocadinho em dólares. Eu cresci, portanto, com uma madrasta, porque o meu pai depois separou-se da minha mãe e eu cresci com ela, né? O outro meu irmão que cresceu com a minha mãe, portanto, não foi muito difícil, porque tive a sorte também de ter uma boa madrasta, né? Tive essa sorte, felizmente, de ter uma madrasta que me tratou como filho. Portanto, não foi muito difícil. E depois, quer dizer, eu cresci praticamente até ir para Novo Redondo, portanto, eu cresci praticamente junto à Pinda, porque o meu pai depois estabeleceu-se por conta própria e era comerciante na zona da Pinda. Então já era de uma família mais ou menos? Já depois.
Uma família estável, não tudo. Sim, Não sim. sentia o incômodo da presença colonial? Não, eu não sentia diretamente, mas sentia por ver os outros, não é? Os que me rodeavam, naturalmente que tinha um certo reflexo em mim, não é? Porque a pobreza sempre existiu. A pobreza sempre existiu. Por esse fator aprendi o dialeto da minha terra, lá da Pinda, e até hoje eu lá sou ainda menino António. Se fores lá comigo, ainda me chamam de menino António. Tu ainda vais olhar para trás ver se vem algum menino atrás. Mas sou eu, menino António deles, daquele povo da Pinda. Mas desde aqui até lá em cima, sou menino António. Sempre menino António? Sempre menino António. E qual que era a diferença entre os seus amigos de ter idade de infância? Negros, digo, no sentido... porque Sim. E consigo, como filho de um português... Eu nunca tive grandes dificuldades nisso, nem os próprios negros tinham comigo, né? E diz muito bem, havia negros, havia brancos e havia mestiços, porque não é nenhuma ofensa dizer negros. Tive bons amigos negros, como tive bons amigos brancos, tenho-os até hoje, tenho compadres, portanto que somos de uma amizade profunda, tenho amigos que foram governantes, tenho amigos que são varredores, ainda tenho, que me tratam por tu, varredores, que hoje são varredores, tratam-me por tu e eu aceito, de livre vontade, porque não? Porque não? Se crescemos juntos, eu cacei rola com a armadilha de dobrar, portanto é para tu veres, eu passei por isso tudo. E hoje, felizmente, em qualquer sítio de Porto Amorim, onde eu vá, não preciso de fechar o meu carro, porque se alguém estiver a mexer dentro, eles dizem logo, ei, cuidado que esse carro é do camarada Vieira. O grande Vieira. Eu sou o tio Vieira. A grande figura. É verdade. Mas, e nessa grande figura de Vieira, na altura, como é que era a configuração de Porto Amorim? Era já essa cidade que é... Era uma cidade muito bairrista, precisamente porque aquilo que eu te disse anteriormente, que era uma ilha, isso era uma ilha, portanto nós tínhamos obrigatoriamente que... Aqui só vinha de fora quem tivesse que vir ou fazer negócio ou visitar uma família. E tínhamos portanto naquele tempo, hoje chama-se aeroporto, naquele tempo nós chamávamos o campo de aviação. Tínhamos um avião por semana em que as pessoas aproveitavam para vir aqui. Portanto, a nossa vida praticamente durante o ano era aqui. Tanto assim que nós gostávamos tanto disto, que eu me recordo na minha infância, quando nós, por exemplo, fomos para a tropa colonial, nós todos os fins de semana vínhamos aqui. Todos os fins de semana. Já viste que é havido o AMBO aqui, chegar aqui sábado de madrugada, e regressar domingo à noite, mas era todos os fins de semana. Também por causa das meninas, eu era bonito, tinha o cabelo liso, estás a ver, Madeireira. Chegou uma altura que eu tinha cabelo liso, depois começou outra vez a ficar carapinha e a fazer carrá. E tinha moças lindas? E Madureira, poças, isto era um presépio. Porto também era um presépio, Madureira. Pois. Diz que também foi bairrista, né, a cidade em si. E estás-me a fazer essa pergunta porque a minha mulher não está aqui, senão eu tinha que lhe dizer que ela era muito bonita. E tinha que lhe perguntar como é que ela conseguiu um feio como eu. Pois, quando diz que era uma cidade bairrista, mas habitada por quem, essencialmente? Era já uma mistura na altura? Ou sim. pessoas brancas, Sim, essencialmente? não, portanto aqui na parte de baixo era mais brancos, né? Eram, portanto, isso viveu sempre de mais pescadores, portanto isso era uma cidade muito virada para a pesca, muita produção de farinha de peixe, porque Porto também tinha já naquela altura 14 fábricas de farinha de peixe. Portanto os navios vinham aqui para carregar um navio, quando viessem Angola carregar farinha de peixe, o contingente de Porto também, de produção de farinha, carregava um navio. Portanto estamos a falar aí na ordem das 10 mil, 12 mil toneladas de farinha de peixe. E para tu, pronto, eu estive nessa área, portanto isso tinhas que multiplicar por 5 para saber quantas mil toneladas tinha que se pescar para fazer essa produção toda de farinha. Portanto, isso era essencialmente agrícola e pescatório. Também pecuário, né? Os poucos que produziam estavam nas três vertentes. Eles faziam peixe, faziam pecuária e faziam agricultura, porque era uma forma de compensar um lado para o outro. Se não chovesse muito, tinha o peixe. Se chovesse muito, tinha a agricultura. Portanto, uma produção compensava a outra. Portanto, tínhamos mais ou menos uma produção durante todo o ano.
de três produtos muito importantes. Pecuária, agricultura, nesse caso o algodão, e portanto, pesca. Mas para te dizer que, nesta altura, os maiores produtores de gado de Porto Amorim, por incrível que pareça, até não eram os colonos. Portanto, tu tinhas famílias aqui que tinham volta das 1000 cabeças, quiteculos, gangas, espelhos. Esses tinham a ordem das 1000 cabeças, famílias que muitos... Não sei se havia algum comerciante branco que chegasse a ter 1000 cabeças de gado aqui em Porto Amorim. Mas havia nativos com 1000 cabeças de gado aqui em Porto Amorim. Nativos? Sim, nativos. E habitavam no centro urbano? Ou... Não, nos bairros, portanto, a família Quitaculo portanto, é oriunda de o velho, é de Bieno, né? Mas eles depois radicaram-se a Denda, porque a Denda é o pulmão de Porto Amorim. A Denda era uma aldeia rica. Eu digo que a Denda e Calega eram os pulmões de Porto Amorim. Hoje são pulmões, naturalmente, que não deixaram de ser o pulmão, mas só que é um pulmão ressequido. É somente isso. As grandes firmas da altura, estamos a Nichindor aqui nos anos 60. Epá, pesca, havia vários. Como eu te disse, havia 14 fábricas que estavam mais ou menos no mesmo nível. Pode citar alguns nomes? Bento do Ó, Caçongué já de uma família angolana, desde a mãe, portanto, que depois herdou tudo, porque o velho morreu. Bento do Ó, Caçongué, Nasbrito, Cipa, Unipil, eram para 14, pronto, para além dos pequenos produtores, né, de peixe seco e etc. Portanto, naquela altura a sardinha era somente para fazer farinha, não era para alimentação, só fresca que se podia comer, porque era proibido produzir sardinha. Toda a sardinha ia para a farinha de peixe. Hoje é o contrário, hoje tu não podes produzir farinha porque a sardinha faz falta para comer, portanto estás a ver já. Talvez como desculpa, que é o nosso habitual, eu diga, não, nós aumentamos muito a população, em vez de te estar a dizer que o peixe é que diminuiu. Estás-me a entender, não é? Pois. Qual é que era o destino, portanto, todo este produto marinho? Era mais a Holanda, portanto, os centros de produção de produtos, de rações. A Holanda já produzia muito gado, tinha necessidade de fazer muita ração. E acredito que porque naquela altura todo o produto exportado, se assim se pode dizer, era exportado não a partir daqui, como exportação de facto. Tinha que ir a Lisboa ganhava os seus dividendos com aquelas taxas todas e com a exportação. Nós éramos produtores, sim, eles, porque eu na altura era miúdo, éramos produtores, sim, mas esse produto primeiro ia a Lisboa. Conseguiu-se nos últimos anos, os grandes produtores conseguiram dar a volta a isso, porque eles eram prejudicados também, porque havia um percentual que ficava em Portugal e que eles não beneficiavam. Caso concreto do algodão. O algodão começou já a ser exportado realmente a partir de Angola para fora. E também julgo que a farinha de peixe, porque depois os grandes produtores começaram também a bater burro na mesa, né? Porque não tinha razão de ser. Portanto, e é isso que fez com que muita gente, para além da guerrilha que se transformou, também tinha muitos produtores, mesmo portugueses, que já eram a favor de uma independência. Isto tudo porque tinha todo esse reflexo. Porquê ficar em Portugal? Porque havia pessoas que não iam a Portugal durante 10, 20 anos. Não precisavam. Aliás, isto era melhor que estar em Portugal, não é? Tu aqui tinhas tudo, o que é que não tinhas? É mais fácil a gente saber o que é que não tínhamos. Porque nós tínhamos tudo. Tu conseguiste ter em Angola, primeiro, a Lacoste do que Portugal. Primeiro a calça, a jeans, o Ambo, tinha jeans. Fabricava calça jeans. Portanto, é para tu veres. E nós passamos por isso tudo, assistimos isso tudo. Pois, essa conexão que faz com a guerrilha, portanto, já está a olhar, portanto, para o surgimento dos movimentos que sim. Depois bateram-se contra o sistema colonial. Em 61 tem memória, ou tem relatos de que foi 61, particularmente para Porto Amorim? 61 eu não tenho bem, porque eu tinha 8 anos, mas conheço histórias que me contaram. 61 foi mais pacífico Porto Amorim do que, por exemplo, foi a Gabela.
Na Bela houve problemas muito grandes. Isso por quê? Sim, porque que Porto também foi pacífico? E aí que eu posso coisa. Porque tínhamos um administrador aqui, ou tinha na altura, eu tinha 8 anos, que assumiu-se e disse para os colonos: aqui ninguém vos vai fazer mal, portanto vocês não se preparem para o mal. E recolheu tudo que era armamento, até as pistolas. Nenhum branco podia ter uma pistola. Portanto, chamava-se Milício Nunes. Portanto, isto são histórias contadas pelos mais velhos que aconteceu. Eu lembro-me, por exemplo, isso lembro-me muito bem, que eu, portanto, estava na Pinda, meu pai já era comerciante, eu ter ido lá à Pinda e desarmado aqueles comerciantes que estavam lá. Portanto, isso obrigou que as pessoas se tornassem também pacíficas, não tinham defesa, não tinham armas para atacar, portanto tinham que se portar bem. E ele era o responsável, assumiu-se como responsável por qualquer ato que pudesse acontecer de parte a parte. Portanto, ele assumiu-se e conseguiu controlar. Já não o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Gabela, né? Sabe-se o que aconteceu na Gabela e talvez nos outros municípios. E tem mais informação do que aconteceu na Gabela em 61? Fala-se que houve mortes, né? A influência do café, porque é no café que também houve grandes problemas. O querer as pessoas, portanto, eles queriam ser ricos depressa, queriam apoderar-se das propriedades que eram dos negros, de algumas famílias negras, e eles reagiram naturalmente, né? Reagiram, porque é aquilo que eu às vezes digo: o morro pequeno nasce rato grande e o morro grande às vezes nasce rato pequeno. Portanto, nós já tínhamos uma classe, portanto, mesmo na parte, portanto, nos angolanos, que já estavam bem, os pais eram funcionários da administração, mas tinha os básicos. Mas eu recordo-me, por exemplo, tu tinhas um problema grande que era com os contratados. O regime, a partir do momento, eles vinham em cima de caminhões para vir trabalhar para o algodão. A partir do momento, o regime proibiu o transporte em cima da caminhão. Já vinham em autocarros. E já havia outros cuidados, quer dizer, também porque... As escolas, já havia escolas, né? Porque também a educação naquele tempo, os pais, era assim: se tu não desses para a escola, ias para a profissão. Porque havia muita gente que não dava para a escola. Mas isso não era só portanto, no negro, no pai negro, também era. Eu conheço alguns dos meus colegas que passaram pela oficina. E eram aprendizes dos negros. Eu tenho um amigo meu contemporâneo, que ele esteve em Portugal, veio há pouco tempo, regressou há pouco tempo, já há uns anos atrás, e encontrou um contemporâneo meu que é o Sabão, que é um moço negro, que é da família que tem. E ele dirigiu-se a ele, porque tinha sido chefe dele na oficina. Ele branco, o Sabão negro. Ele disse: oh, chefe Sabão, lembra-se quando você me punha a fazer o café para tu tomares? E eu até fiquei assim de mirar: pô, Sabão, tu punhas esse ganho. Muita coisa que se fala também porque não se assistiu. E, de facto, mas havia outros problemas, né? Mas nós já convivíamos nas escolas. Eu já tive contínuo que dava cocoto no branco também, no aluno branco. O velho André não tinha cá cocoto, não era só no menino negro, ele dava a qualquer um. Quando nós fomos estudar para Novo Redondo, já tínhamos, não digo que era ela por ela, mas já 15, 20% dos estudantes do segundo nível já eram negros. Aqui o primeiro colégio foi privado. Primeiro foi privado, porque eu disse a ti que havia já uma classe de Porto Amigo que já tinha indústria e que os seus filhos começaram a preencher o colégio privado. Passado 2 anos, tivemos colégio privado, portanto, algum tempo, vamos pensar em 5, 6 anos. Alguns meninos já havia bolsas também, que o Estado dava, mas quando foi, acredito que foi nos anos 71, 72, abriu a escola, portanto, de Estado, escola técnica. Portanto, houve uma pressão da sociedade civil. E eu estou-me a rir porque eu participei, né? Ainda era miúdo, mas participei. Agitamos. Eu estudava já em Novo Redondo, mas estava aqui quando veio o governador, porque a nossa cidade passa ao mesmo tempo que Quibala. Nós vamos à cidade no mesmo dia. Quibala, mês e ano, pronto, não diria dia. Com o mesmo governador, e então agitou-se. A juventude agitou porque precisávamos de uma escola.
Não era eu que precisava, porque eu estudava fora, estava bem, mas pronto. E para dizer, portanto, que eu estava a brincar um bocadinho, nós somos comunistas, mas com tendência de ter dinheiro no bolso. Então, portanto, é isto, foi isso. Conheci muita gente que estudou no colégio privado, que depois foram altos dirigentes do partido, do MPLA. Como quais? O Sabalo, por exemplo, foi o melhor aluno que teve Porto Amorim. O melhor aluno que teve Porto Amorim. O Sabalo quem? Esse foi... Foi o primeiro coordenador do MPLA na província de Coisa Sul, falecido. Ele depois foi funcionário da Zona Angola, faleceu a coisa de 6, 7 anos ou 8, a memória não me atravessou. Portanto, é para ver, temos o Jorgelino, estudou no colégio privado, e depois, naturalmente, com o tempo, eles tiveram que ir para outra escola, porque também os custos eram elevadíssimos, mas depois abriu a escola, já a maioria ia para a escola. Portanto, ali onde hoje o Liceu Viriato da Cruz foi a primeira escola pública, a primeira escola de Estado de segundo nível. Escola primária, tínhamos a 22 e tínhamos a paroquial. A paroquial era da Igreja Católica, onde os mais necessitados, os bairros tinham acesso. A Igreja protegia-os. Naturalmente, também conheço muitos que andaram por lá, que hoje são pessoas, né? Porque os padres também não, educavam bem. Não é também, educavam bem. E o cenário de 1975? A proclamação da independência? Bem, eu vou para a tropa colonial em 74. Eu vou para 74, nós fomos para a tropa colonial e eu vou para o AMBO fazer a primeira recruta e depois vou para os paraquedistas. Eu sou do primeiro curso de paraquedistas em Angola, paraquedista militar. Bem, tivemos lá um período de 1 ano e tal. Tropa Tuga, não é? Tropa Tuga. Portanto, eu fui tropa especial. E depois veio 75. Nós, particularmente eu saí da tropa, podia ter ido com os meus colegas para Portugal, porque tinha essa possibilidade pelos paraquedistas. Abdiquei dessa possibilidade para ficar na minha terra. E pronto, nós integramos cada um à sua maneira. Integramos, eu vim para Porto Amorim. Na altura o meu pai já tinha algumas coisas, deixou-me a tomar conta das coisas dele, que eu fiquei, e integrei-me à maneira. Mas nunca tive cartão, nem vou ter. O meu cartão é só de nação, natural de Angola. Não tem cartão de partido. Nunca tive, nem vou ter. Porquê? Uma razão especial? Porque entendo que assim posso falar. Bem, eu posso contar até dia 13 de novembro de 75, porque eu também sou um dos refugiados, daqui para longe, porque quando há a invasão do Sumbe, portanto nós participámos ainda na defesa dos municípios, Sumbe, e então quando os sul-africanos chegaram ao Sumbe, acredito que no dia 8, 9 de novembro, portanto isso encheu, né? E dia 13 eu também sou um dos refugiados. Mas, de facto, houve muita gente aqui. Porto Amorim foi que recebeu quase o sul todo de Angola. Porto Amorim, sim, Porto Amorim, porque Gabela também se refugiou. Porto Amorim foi o centro da resistência. Porto Amorim e Ebo, naturalmente, que com mais conflito. No Ebo foi mesmo guerra séria. Aqui também, pelo menos até essa altura, e depois de pessoas que contam, né? Portanto, aqui o Rio Queve foi, na sua latitude, o centro da defesa do sul de Angola. Portanto, este é um rio abençoado. É um rio abençoado. É um rio que até hoje ainda podia estar vermelho do sangue que se derramou. Mas pronto, as correntes levaram o sangue e muita gente já se esqueceu que esse rio se encheu de sangue. Desde lá, onde se chamava Queve, até o Cufo. Portanto, isso aqui houve muita gente. E de que forma é que acomodavam aqui as pessoas? As casas estavam vagas, uns abriram, entraram, ficaram, e depois começaram a ir para Luanda, naturalmente. As casas estavam, outros nos quintais, outros tinham amigos. Epá, foi assim. Porto Amorim tornou-se na maior cidade, talvez do mundo, né? Em termos de acolhimento. Disse que no dia 13 se torna também fugitivo. Refugiado. Porquê que fugiu? Porque os motivos era a guerra.
Porque a primeira questão que nós punhamos é que, epá, se o sul-africano também entrasse em Porto-Mui, eu podia ser, epá, sei lá. E também porque não estava muito coisa para a guerra, tá? Não estava muito para a guerra. E eu tinha consciência, porque tanto por ter sido o que fui no exército colonial, que era imediatamente mobilizado para a frente de combate. Tinha que ser mobilizado. E depois porque também naquela altura quase todos os chefes da guerra eram meus amigos pessoais, conhecia-os, ou eles é que me conheciam desde miúdo. Portanto, para depois eu estava no lote, no grupo de malta, que estava para ir para a União Soviética para o primeiro curso de pilotos. Neguei. Não quis ir. Talvez já não o 11 de novembro não me apanhasse em Angola, estaria talvez na Rússia. Na Rússia, na China, não sei para onde é que queria mandar. E, portanto, a independência viveu já ela em Luanda, portanto... Não, a independência aqui em Porto-Mui, dia 11 de novembro aqui em Porto-Mui. Foi um dia de muita chuva, 10 para 11, choveu muito, muito, muito. Porto-Mui ficou cheio de água, dava quase pelos joelhos. Choveu muito nesse dia, parece que no Sul também ainda, mas nós estávamos mais protegidos estávamos mais atentos à situação da guerra, porque os sul-africanos já estavam a invadir, e foi um bocado complicado, de facto. Dizem que se ouvia o som do canhões, sim. Ou coisa parecida. Então, se naquele tempo, se o ataque da UNITA ao Sumba ouvia-se em Porto-Mui, vê lá então o armamento que os sul-africanos trouxeram. Era pesado. Sim, com certeza. Com certeza. Então, a salvação passou pela destruição das pontes. Esta, Cachoeira, Conda, 7 pontes e aí, por aí acima. Portanto, pela amizade que eu tenho com alguns chefes que andaram aqui na guerra, caso de alguns generais, soube de uma coisa que não sabia até há pouco tempo. Portanto, é para ver como é que estávamos na resistência. Essa foi rebentada com dinamite, a da Cachoeira ainda foi, e aí esgotou dinamite. A da Conda foi já com gasolina e fogo, porque era de madeira. Eles, como eram de cá, recordaram-se que havia uma hipótese ainda de rebentar aquela com gasolina e madeira. Porque eles conheciam. Portanto, as 7 pontes foi rebentada com gasolina, portanto, foi um atual general que me contou essa cena, que estava na guerra na altura. Portanto, vê como era a resistência, quase que tinha que se resistir outra vez à katana. Porque, quem estava a contar com uma guerra daquelas? E depois aqui também foi o centro onde se desembarcaram os primeiros cubanos. Portanto, Porto-Mui sim, foi aqui. O primeiro avião que aterrou foi em Porto-Mui, aqui, neste aeroporto, com comando já tropa especial cubana. E o primeiro navio, para além daquele que tinha encostado antes, em outubro, portanto, Cabeleto. Portanto, é para tu veres, por isso é que Porto-Mui é uma terra da resistência. Os cubanos chegam a Porto-Mui em que ano, exatamente? Em 74, 75, 75. Portanto, a independência 75. Uns chegaram antes, mas esse avião chegou outubro, novembro de 75 aqui ao aeroporto. E Tio Vieira, quais são as referências de Viriato da Cruz, natural de Porto-Mui? Essa terra, como é que é de me explicar? Essa terra vive Viriato, até hoje. Temos a maior avenida de Porto-Mui se denomina Viriato da Cruz, não de hoje, ainda do Mono. Tivemos a coragem de dar o nome de Viriato do Mono. Isso depois de termos, eu falo de nós termos, porque pertencia a essa comissão, termos contactado com outro nosso conterrâneo, que era o camarada Namba. Que ele não tem uma rua porque ele não quis na altura. Mas nós dissemos a ele que tínhamos que homenagear Viriato da Cruz aqui. E pusemos, vai da Beba até o aeroporto, a maior rua. Depois Agostinho Neto, né? Estão mais ou menos. E por acaso eles lá não se cruzavam e aqui cruzam-se. Aqui as duas cruzam-se. Bem, para dizer o seguinte, eu não conheci Viriato. Ouvi falar, tenho contemporâneos meus que conheceram, porque lá está, ele saiu daqui muito jovem.
Fui para Luanda estudar, porque aqui era até a quarta classe. Mas conheci bem o pai. O pai era um senhor de estrutura forte, muito reservado, tinha medo dele próprio, tinha medo de morrer. Ele não descia o Morro do Xingo dentro do carro, o carro ia e ele descia a pé. O Morro do Xingo não é essa estrada. Ele não comia antes da cozinheira provar a comida, e outras coisas mais. Ele, antes de morrer, já tinha o caixão no quarto dele. Portanto, isso tudo era o pai de Viriato. Portanto, é a pessoa que eu conheci, assim, já tinha uma condição financeira boa, tinha a criação de gado, burros. Ele tinha a maior frota de Angola, em burros, porque o burro transporta água e tal, e ele dizia que a minha maior frota é o burro. E por aquilo que eu sei, porque também ouvia do meu pai, ele já dizia às pessoas, aos colonos, portanto, daqui, quando quisessem se meter com ele, ele dizia para eles: atenção que o meu filho é doutor de verdade, o meu filho não é doutor de curar ferida. Então veja o que é que ele queria dizer a ele: meu filho é doutor de verdade, não se metam comigo. Portanto, é mais ou menos isso que eu tenho, depois de ler, né, Viriato, até porque é do meu mês. E a única questão, porque eu tenho família de afinidade, a minha falecida sogra era prima direita de Viriato, os pais eram irmãos, e ela era xará, minha sogra xará, da mãe de Viriato, portanto Clementina. É isso, e depois já ouvi falar da coragem dele, como ele defendia os princípios, teimoso, mas isso é mais de ser de Março, não é de ser de Portão-Mãe. Então, se for de Portão-Mãe e de Março, isto então é que é complicado demais. Portanto, isso é mais complicado. Citou aqui o nome e disse que também é um grande camarada, Onambwa. Sim, nosso conterrâneo. Quer dar algumas referências deste? Sim, conheci bem, muito bem. Mas uma pessoa inteligente. Teve alguma influência também para este processo? Do Onambwa? Sim, foi maquisar, ele esteve na luta de libertação, quando estudante foi para Portugal e daí foi para o MAT, então chegou a ser membro do Bureau Político, suplente do Bureau Político, no Bureau Político, quando tinha suplentes, né? Agora não tem suplentes, agora o Bureau Político não tem suplentes, naquele tempo tinha suplentes, tinha poucos como efetivos e tinha ainda suplentes, também poucos. É uma figura, lutou, chegou a cargos altos no nosso país e é filho de Portão-Mãe. Muito amigo da terra dele, também muito regionalista. E, acima de tudo, navalista. Porque ele era o único de Portão-Mãe que dizia que eu não tenho outro clube, eu só tenho o Clube Naval de Portão-Mãe. É o único clube que eu tenho. É verdade, por incrível que pareça. Morreu há poucos anos em Portugal, foi enterrado cá. Não conseguimos que ele viesse para Portão-Mãe, infelizmente, porque não tínhamos essa ligação. Aliás, é algo que nós lhe devemos, porque quando ele começou a ficar mal, pensámos em ir ter com ele a Portugal, saber como é que ia ser, mas depois não tivemos a coragem suficiente para tal. Mas pronto, está enterrado em Luanda, está na terra dele. Mas uma pessoa nobre, uma pessoa simples, que reconhecia toda a gente, os do tempo dele, os novos, portanto, uma pessoa nobre. E do desporto que se tem em memória, é essencialmente o naval? O naval faz parte dos móveis e utensílios de Portão-Mãe. Nada nasce, não há nenhum clube que consiga nascer com o naval vivo. Não há. Já se tentou vários, morrem a nascer. Portanto, o naval faz parte, é o embaixador principal desta terra. Quando você fala de Portão-Mãe, tem que falar de naval. O naval é de 1934. Em 1934, quem funda o Clube Naval já é um doutor, é um médico. Portanto, tem estrutura, é o clube que sempre foi o único na terra. O único representativo para as competições de fora. Porque havia clubes de bairro como há hoje. Portanto, o naval é qualquer coisa de importante nesta terra. E nós temos que viver com isso.
porque isso faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Você, 90% da comunidade de Mupinde é navalista, porque está enraizado. E nós procuramos transmitir isso aos jovens, nas escolas. Nas escolas. Nós agora temos uma direção que foi eleita, não, está no segundo mandato, portanto, que respeito, uma direção forte mesmo, forte, em que todos eles em 75, uns deles ainda não eram nascidos. Hoje são presidentes, vice-presidentes, diretores do Clube Naval. Renovou-se completamente a estrutura toda do Naval. Mas são nascidos alguns deles. Portanto, tinham 3, 4 anos. E eles estão na diáspora interna, vamos chamar, estão em Luanda, vêm a reuniões da Porto Mãe. E fortes na posição social. São diretores nacionais. Qual é a realidade que separa, portanto, os tempos idos e... Bem, eu entrei para o setor das pescas em 1978 e fui de baixo, caminhando até chegar a diretor provincial. Na altura não era diretor, era delegado. Comecei pelo programa do sal, tive formação de produção de sal, na Namib, vamos lá, ver fazer sal. De dia fazíamos sal, à noite jantávamos, pronto. Mas pronto, comecei por aí. E lentamente fui subindo, até ser delegado provincial. Bem, eram outros tempos. Nós herdamos uma estrutura muito completa, muito competente. Porto Mãe, conforme eu disse de princípio, tinha 14 fábricas. Foram-se degradando. Elas não se degradam sozinhas. Talvez também culpa nossa. Né? Culpa nossa. E até 1971, 72, Porto Mãe tinha 14 barcos de grande porte médio. Nós tínhamos uma capacidade de captura, portanto uma capacidade de porão, na ordem das 800 toneladas dia. Nós, se houvesse peixe, podíamos meter assim em Porto Mãe 800 toneladas dia. Houve dias desses que, era peixe a mais. E, para além de termos essa frota, a tripulação era outra, uns tinham vindo do tempo colonial, eram aprendizes com os pescadores portugueses e tivemos, portanto, Porto Mãe tinha uma certa representatividade a nível nacional. Chegou a ser o segundo maior centro de produção de peixe de Angola depois da independência. Nós, só para referenciar uma parte, nós chegamos a ter o melhor escalador de Angola. Escalar em 8 horas X toneladas de peixe. Aquilo parecia uma fábrica, chamava-se Catiba, que toda a gente conhece. Portanto, e depois veio o redimensionamento. O redimensionamento foi um mal necessário. Foi um mal necessário. E quando eu digo que foi um mal, porque não foi devidamente acompanhado. Nós procuramos que os herdeiros de toda a estrutura da pesca fossem aqueles que estavam lá implantados, os capitães, eu também e outros mais. Só que nós éramos, como se diz na Líria, tesos de dinheiro, não tínhamos dinheiro. E a banca naquela altura não funcionou. Então nós começamos mal. Todos nós. Uns ficaram com os barcos, outros ficaram com pescarias, e houve alguns que conseguiram se manter, foram, mas depois acabaram todos por... Diferente da província de Benguela. Porque se tu reparares até hoje, as agências bancárias que vêm para aqui têm todas a sua representação em Benguela. Na altura o banco não sei o quê, o delegado regional Benguela, o outro Benguela. É difícil
tu conseguires pôr aqui uma estrutura dessa com o delegado regional residente. Isso também tem efeitos positivos, para o sítio onde ele estiver, naturalmente. Então nós estivemos sempre em segunda posição em relação a Benguela, já não digo Ambo, mas particularmente a Benguela. E então Baía Farta cresceu. Baía Farta cresceu muito, não sei se tem sido lá. Baía Farta nesse momento é o maior centro pesqueiro de Angola, porque mesmo o trabalhador braçal todos os dias trabalha, porque tem trabalho no peixe. Acredito que, pronto, agora está a falar de peixe, não faço ideia qual deve ser a capacidade de captura ou de porão que tem Baía Farta, mas deve andar nas 2.000, 3.000 toneladas de peixe dia. Peixe dia. Se todos os dias aqueles barcos pescarem, eles metem-se 2.000 toneladas em terra. Porque eles têm uma capacidade de transformação, de congelação, à volta das 50.000 toneladas. Portanto, há empresas ali que têm 10 a 15.000 toneladas de captura, de conservação. Portanto, isso para dizer que depois apareceu-nos a Pesquanza. Empresa grande, estatal, mas um elefante branco. Um elefante branco. Primeiro, já começou mal. Gastou-se rios de dinheiro, porque nós tínhamos transformação em terra e os barcos também no alto mar tinham transformação. Quer dizer, tínhamos uma transformação dupla. Isso tem custos. Bem, mas já naquela altura, dizer isso, ou reclamar isso, ou ir contra isso já era crime. Já era um bocado de crime. Não é tanto como hoje, mas já era um bocado. Bem, a Pesquanza foi sustentando Portãoim até pouco tempo, né? A Pesquanza também praticamente acabou. Depois tivemos a Painal, também foi chão de Pocadura, ou chuva de Pocadura. Penso que agora está num programa de recuperação. E com tudo isto, particularmente com a Painal, criou-se, quer dizer, foi um rebuçado que veio, mas que depois saiu com a língua. Todos começou-se a construir casas, porque esta casa aqui, a minha casa, eu tinha alugado por $3.500, ó Madureira. Eles pagavam-me $3.500. Eu parecia que estava em Mónaco. Isso parecia a cidade de Mónaco. Quando eles me ofereciam $3.500 por esta casa, eu peguei na minha mulher, mandei para Luanda e eu comecei a dormir dentro do carro. Porque eu disse, eu com $3.500 compro uma manta, safo-me dentro do meu... Depois era um Pathfinder, dormia bem lá. Portanto, havia casas aqui que eles pagavam $8.000. Portanto, isso passou a ser um Mónaco. De um momento para o outro, eles foram-se embora. Criaram um vazio terrível. Foi nessa altura que se fez os hotéis residenciais, foi nessa altura que cresceram os restaurantes, foi nessa altura, depois ficou um vazio, que está até hoje. Tu hoje vais à Marginal, só tens um restaurante que é sustentável, que é o Farol. Todos os outros fecharam, podes ir ver aquela figura da praia. E depois também esse período em que as cidades ficaram deterioradas. As pessoas passavam, não entravam. Porque era, só entrar da Estrada 100 até a praia demorava mais tempo do que eles chegarem a Benguela para ir almoçar. Estás a perceber? E depois nós estávamos cegos. Estávamos todos cegos. Em vez de termos planos de recuperar as cidades imediatamente, porque isso tudo tem influência de quem passa. Entra. Eu agora, há pouco tempo estive na clínica da Diamangue, estava a falar com o médico. Doutor, e tal, quando é que vai a Portãoim? Tem que ir a Portãoim. Disse, Assunto a ver, eu tenho uma imagem de Portãoim muito má. Estive lá que ele estava cheio de buracos. Eu disse, não, agora já tapámos. E ele perguntou-me, o Santo Oliveira participou nesse trabalho? Sim, eu andei com o balde. Então ele acreditou mesmo que se tapou os buracos. Viviane, disse também que houve uma certa presença de pessoas de Cabo Verde, em Portãoim. Há essa confirmação? Sim, uma boa comunidade. E Cabinda, sobretudo. Quer-nos contar um pouco? Do pessoal de Cabinda aqui? Sim, o fundador do partido Cabinda, de Cabinda, trabalhou aqui nos Correios. Cabo-Verdianos passou aqui
o fundador do PSGC, porque ele trabalhou na CADA, conviveu aqui. Eu tenho um contemporâneo meu que tem uma fotografia no colo do fundador do PSGC, quando ele tinha 1 ano de idade. Ele trabalhou muito para a produção do óleo de palma, para a dinamização da produção do óleo de palma. E ele passou por aqui. Eu não o conheci, naturalmente, né? Porque ele também não ficava aqui na cidade a tomar café, ele tinha que ir trabalhar, porque naquele tempo trabalhava-se. E tinha que ir para o campo de botas, não é de fato. Portanto, era tudo diferente. Epá, dizem que naquele tempo que as botas eram melhores, acredito que sim. Pois, e essa comunidade é considerável até hoje? Alguns estão aqui, sim, são pessoas que permaneceram aqui, fizeram os seus filhos aqui, estão aqui, comunicam bem com todo o resto da comunidade. Aliás, já são de cá. Tens o caso da Dona Ofélia, o tio Rocha, que era o seu esposo, os filhos já são todos de cá. Pronto, e temos várias famílias, havia muito cabo-verdiano aqui. Porque o cabo-verdiano vinha para aqui como para puxar rede, mas já tinha 2º, 3º ano, já tinha curso médio, Madureira. Depois deles estarem aqui, de um momento para o outro, eles davam um pulo. Talvez já estavam no escritório, portanto o cabo-verdiano foi sempre um povo muito expedito. Como hoje, é o país deles, né? E é boa gente, boa gente. Tenho a felicidade de ter muitos amigos cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos. Eu tive uma professora que foi uma belíssima professora minha, que era descendente de cabo-verdianos. O Porto também tem uma ligação muito estreita com Quirimbo, Quilenda, ou Longuinha, melhor dizendo. Sim, a divisão, Quilenda, Portomim, o povo de Portomim, Quilenda, Longanhia, Longanhia, nós não temos o mínimo de ideia, de noção, o que é que Longanhia podia representar para o Kwanza Sul, ou para esta parte litoral, em termos de produção. E temos 3 vias que estão impedidas de chegar lá. Nós não temos noção. Se nós abríssemos essa estrada que sai do Choba para Longanhia, a laranja, já se fazia no Longanhia é riquíssima em termos de terra. Maior centro de produção de óleo de palma. Para chegar daqui a Longanhia, os caminhões vão, pessoas em cima de caminhões, demoram quase um dia, quando podiam demorar 2 horas. E não é difícil, são máquinas que nós temos que pôr, máquinas de terraplanagem, fazer estradas de terraplanagem e fazer a manutenção. Tu não tens uma única... Eu tenho um amigo meu, que no tempo colonial, ou depois do tempo colonial, foi depois, meteu lá gado, bovino, tem para cima de 300, 400 cabeças. E não os pode transportar para o centro do consumo porque os carros não vão lá buscar. Estás a ver? Longanhia dá-se tudo, Madureira. Longanhia é poderoso. E não tem muito que se faça. Se nós soubéssemos o que é o Longanhia, temos que primeiro saber. Mas temos pessoas que sabem o que é Longanhia. Então temos que conversar com eles, como é o Longa. Eu conheço pessoas de Longanhia, naturais de lá, que quando falam, quase que as lágrimas vêm aos olhos. Longanhia é poderoso. Não tens. Depois tens ali onde se converge o rio Longa e Nhoinha. E onde desagua também o Mugis, que vai dar a tal lagoa de Xijambumba. Eu posso tomar banho lá, tu também, não, mas as senhoras é que não. Portanto, isto é preciso nós conhecermos e quando nós estamos a falar em diversificação da economia, na agricultura, eu pergunto para os meus botões. Então, em Longanhia, no território nacional, quando nós estamos a gastar 200 milhões de dólares em importação de óleo de palma, eu pergunto, não haverá 20 milhões para investir na Longanhia? Eu não sou de lá, mas eu todos os dias luto por aquilo. Ainda há poucos dias tive um encontro com alguém que me telefonou de lá, eu quero ficar por causa do Longanhia.
Quando é que surge o MPLA em Portombim, concretamente? Epa, eu disso posso te falar muito pouco, mas acredito que pudesse haver algumas células, né? As células antes da independência, nos anos 60 e tal, porque também houve alguns mais velhos que foram detidos, que foram presos. E depois tu tinhas a rádio do MPLA comunicava, né? Havia velhos que já ouviam dentro do quintal, dentro do... Angola Combatente. Angola Combatente. Mas aparecer mesmo foi nos anos 74, né? Que o camarada Nambo acompanhou a delegação, que veio aqui, portanto, trazer o MPLA. E os primeiros dirigentes da província, o camarada Sabalo, de Portombim, mas isso, pronto, não é por ser de Portombim. Portanto, eu penso que havia algumas células já. Mas eu fui estudante em Novo Redondo e fui para lá com 11, 12 anos. Pareceu-me a mim, naquele período de estudante, que, pelo menos na classe juvenil, era mais expedita nesse aspecto para intenções já de algumas políticas nacionais nas escolas do que aqui. Porque Portombim precisava de mais desenvolvimento cultural, estás a ver? Nós precisamos de muita coisa. Precisamos de muita coisa. Nós não podemos dizer que nós não temos um teatro, não temos uma sala de cinema, não temos uma coisa de música. Aqui no Sumbo também. Os cinemas transformaram-se em igrejas. Há qualquer coisa que não está bem. Isso é investimento do Estado, porque é aí que a juventude vai. Quando nós não temos televisão, muitos não têm televisão em casa. Tu vê, na era colonial, aqui em Portombim, havia músicos, conjuntos? Sim, havia um conjunto aqui. Ainda está aí. Olha, o pai do Brás era baterista desse conjunto. Está aí o Ferreira. O Brás quem? O Brás da Silva? O Brás da Silva. O Brás da Silva, o pai era desse conjunto. Havia o Sabalo, cantava em inglês, porque ele era um belíssimo aluno, ele já cantava. O senhor Ferreira, das motorizadas, era um grande viola. Já havia um conjunto. E já atuava, por exemplo, as festas de fim de ano eram eles que abrilhantavam, era o grupo de Portombim. E recorda-se do nome? Sim, eu dançava muito ao Madureira. Recorda-se do nome do grupo? Já não sei, havia tantos, mano. Eu dançava muito ao Madureira, eu deixei de dançar agora, porque não há músicos, mano. Opa, dançava muito. O que é que dançava na altura? Tudo. E os salões? Havia o salão do Clube Naval, que era lá em cima no morro. Havia aqui o centro de festas, que é onde hoje é Vircop. Também já não é, agora aquilo é uma empresa, é restaurantes, é hotel. Isso também se perdeu. Temos que fazer alguma coisa. E na altura, são os brancos ou também? Não são brancos, não. Era difícil, né? Era difícil porque também alguns não tinham, não lhe vou chamar coragem. Não, também não despertava muito, tá vendo?